Irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Deus, amém? Amém. Que bom podermos declarar com muito louvor. Esta é a atitude que o nosso coração deve sempre cultivar, pois estamos diante daquele que nos criou, daquele que nos salvou, daquele que morreu por nós, daquele que é o nosso Deus, digno de todo o nosso louvor, digno da nossa adoração, digno de ser exaltado acima de todas as coisas. E como é bom nos reunirmos, não é? E juntos declararmos com muito louvor. Nós estaremos, se assim Deus permitir, durante todo esse mês de agosto, compartilhando com os irmãos temas relacionados à família. Esse foi um pedido da pastora Ivonete, e nós estaremos na ideia central, família, um nobre projeto de Deus. E dentro desse tema central nós estaremos falando de diversos subtemas que nos levam a pensar, refletir, rever os nossos conceitos, né? Os nossos valores, aquilo que a Escritura de Deus traz para a nossa vida, para a nossa família. E o desejo do nosso coração é que cada um de nós, ao apreendermos, né, revermos esses conceitos, nós possamos colocar a nossa vida, refletir o nosso coração e buscar, com a graça do Senhor, fazer a revisão do nosso caminho, na certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Aquilo que a gente não consegue, Ele pode. E a nossa esperança viva estará sempre voltada para Ele. E eu quero hoje convidar você a ler comigo o texto de Gênesis, capítulo de número 2, verso 18 a 24. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre 4 aspectos, não é, que tornam a família em um processo de adoecimento, o que a gente chama de disfunções na família, né? E nós queremos ler esse texto de Gênesis porque ele é um texto clássico nas Escrituras. Ele aponta para nós como tudo começou, de onde tudo surgiu, não é? Qual a ideia bíblica da família, onde ela nasce, onde ela se constitui. Ela é um ideal de Deus, um propósito de Deus. Ele pensou nela, Ele a instituiu. E é aqui que a gente começa a pensar, a partir desse princípio, tudo mais que envolve a necessidade de trabalharmos arduamente a favor do bem-estar, do crescimento e de uma vida familiar saudável. Gênesis capítulo 2, verso 18 a 24 diz assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar diante de Deus. Querido Pai, nós te louvamos por esse tempo de louvor, te louvamos também pela rica oportunidade que nos concede de olhar para aquilo que o Senhor criou, instituiu e estabeleceu a natureza, os papéis, a forma como devemos constituir como família de Deus. E queremos que a bênção do Senhor, a bênção da iluminação, esta graça que vem do Espírito iluminando nossa mente, possa nos auxiliar na compreensão da Tua palavra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. É importante a gente pensar, meus irmãos e irmãs, que a família ela é objeto de estudo de praticamente todas as ciências. Não tem como compreender o comportamento humano, seja ele
apenas para o seu desempenho natural, ou seja, para desvendar qualquer processo que represente mudança no comportamento, que represente um sofrimento, um contexto social, uma realidade social, sem que a ciência olhe para a família. Tamanha a importância dela. Não há como fazer nenhum estudo, seja ele antropológico, filosófico, psicológico ou de outra ordem, simplesmente fisiológica até, sem olhar o contexto familiar. O contexto familiar, portanto, ele é a base de onde tudo nasce, de onde tudo surge e que traz possibilidade de entender tudo mais nas demais relações. E isto nos faz perceber a grande importância da família do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das diversas ciências, mas acima de tudo, do ponto de vista das Escrituras. Vamos olhar um pouquinho então o conceito dessa ideia de família. Família é, na verdade, uma unidade de interação social. É o primeiro e o mais importante ambiente onde nos relacionamos. Ali nós aprendemos, a linguagem, ali nós aprendemos os sons, discernimos os sons. Ali a gente aprende valores, culturas, padrões, princípios, estruturas. Ali a gente é treinado ou não para, quando nos desenvolvemos, nos relacionarmos fora, na escola, no trabalho, constituir novas relações. Esses valores, esse aprendizado, tudo que envolve essa primeira fase da nossa vida no ambiente familiar, é que nos dá uma capacidade de ter uma percepção própria, ou seja, o que a gente chama de uma visão correta, uma visão de mundo, A maneira como eu olho as coisas perto de mim, ou determinada situação, é diferente da forma como minha esposa olha, como meu filho olha. Por quê? Porque nos constituímos na formação familiar, em estruturas diferentes, em ambientes diferentes, em padrões e culturas diferentes, e dessa forma, cada um de nós, integrando o que a gente herda dos nossos pais e avós, mais o nosso aprendizado e mais um ambiente externo, constitui então nossa maneira de ver as coisas, de ver o mundo. E é aí onde entra o Evangelho. O Evangelho nos alcança em um determinado momento da nossa vida, e tudo que a gente aprendeu até então, nós passamos agora a rever isso a partir da autoridade e dos princípios gloriosos e maravilhosos do Evangelho. E vamos aprendendo e mudando e sendo transformados e revendo nossos valores, nossos caminhos, nosso olhar sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo, sobre uma realidade. Agora não apenas na ótica do nosso aprendizado da família, mas na ótica do Evangelho. É aqui que a gente precisa considerar, porque a família tem sofrido muitas mudanças e ela tem sido alvo de muitos ataques de diversas formas, diversos olhares de fora para ela começa a percebê-la e tentar designar uma maneira própria ao longo da história, para que ela faça então e cumpra, segundo a ciência, o seu papel social, E nesses olhares, ela muda os seus papéis, ela muda a sua configuração, ela muda o seu formato, ela vai... E isso independe do lugar, da cultura, do país, de uma etnia, de um povo. De um modo geral, ao longo da história, a família vem passando por mudanças. E todas essas mudanças, muitas são extremamente positivas, outras são necessárias e outras são prejudiciais no percurso, daquilo que a gente olha sobre a perspectiva das Escrituras Sagradas. Mas então, quando a gente pensa nisso, olhando para a Bíblia, então, saindo um pouco da ciência e do conceito, o que é a família na ótica de Deus? Primeiro, a família na ótica de Deus, ela é uma instituição que ele pensou, que ele idealizou e que ele constituiu como a base de todas as coisas. Foi isso o texto que nós lemos.
Deus cria todas as coisas, cria o homem à sua imagem e semelhança, e o que é que ele diz? Não é bom que o homem continue da forma como ele está. Ali ele institui o casamento, institui uma união, e diz um texto mais à frente de Gênesis, que ele os abençoou e disse que eles deveriam multiplicar, eles deveriam povoar a terra, ou seja, Deus cria o homem e a mulher em igualdade no ato da criação, a sua imagem e semelhança, e institui nesse primeiro casal toda uma estrutura para a posteridade. E quando o homem cai, Deus olha para essa estrutura em queda e através da família, Deus estabelece uma bênção para toda a posteridade, até a chegada do Messias, que foi Cristo Jesus. Foi isso que ele disse a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E isso é glorioso. Tamanha é a importância bíblica da família. Deus institui a família, Deus define a sua natureza, Deus estabelece os seus papéis, Deus estabelece alianças por meio da família, Deus põe sobre ela a sua bênção, estabelece um caminho redentor para as famílias e por meio das famílias, através de Cristo. E a intenção de Deus em nossa vida é que essa família, então, criada por Ele, pudesse pelo menos atender um propósito muito básico e essencial. Ela foi criada para resolver os problemas da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Então, as relações, elas precisam ser saudáveis, porque eu posso estar ao lado de alguém, mas que não é para comigo, nem eu para com ele, um nível de relacionamento saudável. Não sei se você já viu aquela história, que a pessoa diz assim, tanto faz, ter a pessoa ao meu lado ou não. E muitas famílias estão assim, não é? Mas Deus instituiu a família com o propósito de resolver o problema da solidão. Não é bom que o homem esteja sozinho. Ele também instituiu com o propósito de resolver uma necessidade de uma descendência santa. Ele diz, lhes abençoou e disse-lhe, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, todo animal que rasteja pela terra. Ele os abençoou e os tornou fecundos e prósperos e bem-sucedidos. Ou seja, ele cria a família também para representar. O homem, Adão, era o representante de toda a posteridade, o representante legal de Deus para dominar sobre a criação e para refletir na criação a glória de Deus, a imagem de Deus e ter a bênção de Deus em sua posteridade. E isso é glorioso. Mas ele cria também com o propósito de atender às necessidades emocionais, morais, físicas do ser humano. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. Portanto, a família, ela atende às necessidades físicas, constituída na nossa fisiologia, através de todo o nosso envolvimento sexual dentro do padrão de Deus e para a glória dele. Atende às necessidades emocionais, porque as nossas relações, elas são uma interação entre pessoas, e esse nível emocional, de um lado para outro e de um lado para outro, através do vínculo, ela é um nutriente afetivo benéfico. Dividimos os nossos momentos de dor e compartilhamos os nossos momentos de alegria. E esse envolvimento que nos traz a vinculação da família atende às nossas necessidades emocionais e atende à nossa representação em uma sociedade. Ou seja, quando você está na escola, quando você está no trabalho, quando você está no ambiente externo, alguém pergunta qual o seu estado civil? Você tem filhos, Se é para o filho, diz qual o nome do seu pai, ou qual o nome de sua mãe, ou qual a sua família mora aqui, você mora só, você mora com mais alguém. Ou seja, a família ela é sempre invocada como um elo extensivo de base para uma representação
da nossa vida social, onde nós formos e estivermos. Você está sozinho ou está com mais alguém? Você reside só, você mora só, os seus pais são vivos, seus avós são vivos, você tem filhos, você é solteira, você é casada, você vive com alguém, ou seja, há uma busca para o entender do sujeito em sua representação como um todo. E aqui então eu trago exatamente os 4 aspectos que levam essa família, infelizmente, ao longo da história, se tornar uma família que não é o padrão que a gente quer ter. A gente quer ter um padrão abençoador, amém? Amém. E que nesse momento a gente possa atentar para isso e olhar e dizer, eu entendo isso e eu entendo o que a palavra traz e eu quero exatamente viver de forma diferente. Portanto, o papel restaurador da Escritura em famílias que são disfuncionais. Vamos lá. Primeiro aspecto que caracteriza uma família adoecida. O que é uma família disfuncional? É uma família em processo de adoecimento. Ela está causando, ou o membro dessa família está, pelo seu comportamento, ou por suas emoções, ou por sua reação, ou por sua atitude, ou por seu isolamento, ele está afetando os membros que residem naquele contexto da família, independente de cultura, independente de lugar, independente da etnia, não é? Se é família, há uma disfunção, algo vai acontecer e isso vai ser danoso. Então, primeiro aspecto que caracteriza essa disfunção danosa ao sistema familiar. No nosso contexto, olhando sobre a ótica espiritual, são famílias que mesmo professando a fé em Jesus, elas desenvolvem uma baixa espiritualidade. Ou seja, dentro do contexto da família, cada um tem uma forma de buscar a Deus, não é verdade? Sim ou não? Cada um tem o seu jeito, sua maneira. Há famílias que o casal gosta mais de orar junto, não é? Os pais com os filhos. Mas há famílias que cada um desenvolve sua vida espiritual de uma maneira própria, singular, tem o seu tempo, o seu momento. Há famílias em que todos vão para a mesma igreja celebrar, não é isso? E há famílias que não, uma parte vai para uma igreja tal, a outra vai para outra igreja tal, e se encontram depois, e está tudo bem, está tudo abençoado. Ali o pastor pregou de uma forma, aqui pregou de outra, ali foi maravilhoso, glória a Deus, aleluia, e cá também foi maravilhoso, mas ninguém deu glória, né? Mas a palavra foi ministrada e está tudo bem. Cada um tem um jeito. O problema é quando nos membros dessa família há esse nível de consciência, esse nível de responsabilidade conjunta, esse nível de busca, esse nível de dedicação, esse nível de apelo por Deus, esse nível de paixão e de amor renovado, esse nível de vida espiritual, de dependência na oração, de leitura da palavra, de uma vida consagrada, de uma vida que busca o Senhor, na forma própria, na maneira própria, começa a ficar exatamente esfriado, né? Distante, apático, separado de um propósito maior para a glória de Deus. Quando isso começa a acontecer, mesmo eles estando no caminho do Senhor, essa família, ela começa a dar sinais de uma espiritualidade muito, digamos, raquítica, né? É como se ela estivesse passando por uma virose muito forte, por uma Covid que deu um golpe assim, abalou, não é? Ela começa a ficar debilitada, desanimada, desiludida, desesperançosa, sem aquele vigor, aquela motivação, aquela alegria que é importantíssimo da sua forma, da sua maneira, mas necessário como um sistema onde as partes estão cuidando para que algo aconteça da parte de Deus e que envolva todos os membros dessa família. Então a pergunta é, onde eu me encontro nessa fotografia? A minha Bíblia tem sido lida? Sim ou não? A minha busca na dependência maior do Senhor,
a minha dedicação a Ele, o meu devocional, a minha entrega a Ele, a consciência dEle como sendo o Senhor, como sendo o meu Deus, como sendo aquele cuja necessidade eu tenho, a minha necessidade de estar firmado cada vez nele. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, que a vida do discípulo de Cristo, ela é vivida de graça em graça, de glória em glória. Ela é vivida, como diz Provérbios 4:18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. A gente vai olhar nas Escrituras o apelo para que nós não descansemos, nem demos descanso no que diz respeito às coisas espirituais, e precisamos então pedir que Deus sonde o nosso coração, e da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira, com a nossa idade, mas olhando para a nossa família, dizemos assim: eu fui alcançada para ser um instrumento gracioso nas mãos do Senhor para abençoar os meus familiares. Não darei descanso a Deus, amém, até que eu veja resplandecer no meu lar aquilo que Deus estabeleceu e determinou para que assim seja, e começou por meu intermédio no dia que Ele abriu os meus olhos e me fez entender que Ele é o Senhor, Ele é o único Deus, Ele é o Redentor, Ele é o meu Deus, e nele vive a minha esperança. Amém? Glória a Deus. Segundo aspecto que torna essa família doentia e disfuncional é quando nos membros dessa família existe um alto grau de individualidade. Nós sabemos que cada cultura tem o seu formato, tem a sua forma, sua maneira. Mas de um modo geral, a ideia da individualidade aqui é aquela individualidade que ela se torna doentia. Por quê? Porque nós não queremos ouvir o outro, olhar para o outro, pensar no outro, refletir sobre o outro, integrar o outro, estabelecer uma conexão com o outro, avaliar minha relação com o outro. Eu estou totalmente voltado para mim e só para mim, e como se existisse apenas eu e somente eu, e ninguém ao meu redor está de fato interagindo a partir de mim. E aí a palavra de Deus vai dizer assim: cada qual pense não somente no que é seu, mas também no que é do outro. Ou seja, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos olhar para nós, mas nós devemos também olhar para o outro. Qual é o mandamento áureo das Escrituras? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti. Ou seja, à medida que eu conheço a Deus e sou cuidado por Deus na minha vida, e eu vejo o grande amor de Deus por mim, e Ele me restaura, e Ele me renova, e Ele me perdoa, e Ele me transforma, e Ele trabalha em mim, à medida que essa experiência acontece, eu preciso olhar para o outro da mesma forma, ou com a mesma olhar, com o mesmo filtro do que Deus está fazendo por mim. Quando nós nos isolamos, nós corremos o risco. Quando nos individualizamos, nós temos uma falsa impressão do que seria a ideia da estrutura familiar. E sabe o que vai acontecer? A gente se isola na família, a gente se isola no trabalho, a gente se isola nas relações da escola, a gente se isola nos contextos, a gente se isola na vida da igreja. E isso é um padrão porque ele é disfuncional. Porque Deus nos fez para as relações. Do meu jeito, da minha forma. Tem gente que chega e já faz aquele, Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Maravilha, que bom ver você. Tem gente que tudo bem? Paz. Mas Deus não precisa fazer todo mundo assim, Ei, cheguei. Não é não, minha irmã? Ele pode fazer uns assim e outro
tranquilo. Mas tanto um como o outro depende das relações. E quando a gente não entende isso, a gente se fecha em nosso mundo, a gente se isola, a gente só pensa em nós, no eu, no eu, no eu e no eu. Tudo tem que girar em torno de mim, do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho, do que eu imagino, da minha forma. É aquela esposa que só pensa no que ela quer, o marido tenta dialogar, mas ela não abre mão de jeito nenhum, ou é do jeito dela, ou não tem acordo. Ou é aquele esposo também que não tem jeito, só quer pensar nele. Ou é aquele filho que não olha para o irmão, não olha para os pais, e é só ele, e ele, e ele, e ele. Para onde ele vai? Esse é um problema que é chamado os pais para tentar resolver, porque logo ele quer ser apenas voltado para ele. Chega na vida da igreja do mesmo jeito, é só ele, só ela, só ele. Esse é um processo que gera adoecimento no contexto da família. Deus nos fez para vivermos a dimensão das relações. O Filho encarnado, ele veio e se relacionou. E se relacionou com discípulos, se relacionou com uma multidão, se relacionou sendo sensível a elas, olhando suas realidades, atendendo às suas realidades, convivendo com a realidade. Ele sabia migrar da solitude com o Pai para a multidão em plena atividade. Ele soube estar com discípulos, ele soube estar em momentos mais reservados, ele encorajou, ele deu exemplo. João 13 é um exemplo disso, quando ele ensina o discípulo a lavar os pés e depois estabelece o mandamento: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês desenvolverem esse amor de uns para com os outros. Qual foi o problema da igreja de Coríntios? Não era a falta dos dons espirituais, não era a falta da palavra de Deus. Qual foi o problema de Coríntios? É que eles tiraram o olhar da glória de Deus e de Cristo e tornaram-se pessoais. E aí Paulo vai dizer: eu, quando ouço o que está acontecendo em vocês, individualizados, eu não tenho condição de dizer que vocês são espirituais. Vocês são carnais. Por quê? Fui informado dos da casa de Cloé que há contenda entre vós. Quando vocês dizem entre vocês: eu sou de Paulo, personalismo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros dizem: não sou de nenhum desses, sou de Cristo, porventura não sois carnais? Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos por meio de quem vocês creram, e isto da parte de Deus. Então, preste atenção, em todo o contexto da família, ou em qualquer relação interpessoal, onde a individualidade se estabelece com uma resistência do movimento na direção do outro, temos ali um problema para a gente orar, para a gente chegar perto, para a gente ajudar, para a gente perceber, para a gente encaminhar o cuidado, para a gente conduzir meios que possam fazer essa pessoa entender que ela não é única, ela precisa perceber o valor das relações como nutriente de saúde emocional e espiritual. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro aspecto que reflete uma família disfuncional: alto índice de resistência à mudança. Quando a gente olha pessoas que a gente está dizendo assim, tá vendo essa área aqui? E ela diz assim: eu até sei que é assim, mas eu sou assim mesmo e acabou. Você já ouviu isso? Já? Eu sou assim mesmo e ponto final. Alto índice à mudança. Presta atenção. No dia que nós nascemos de novo, a mão do Supremo Oleiro começou uma obra em nós que está acontecendo. Vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer, porque ainda nós não estamos prontos. Vamos dizer: eu ainda não estou pronto. Foi isso que Paulo disse aos Filipenses. Ele agradece o que Deus estava fazendo naquela igreja, e ele diz assim: eu estou plenamente certo. Qual era a certeza de Paulo? Que aquele que começou boa obra em vós,
há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ou seja, se já fomos alcançados pela regeneração, não pertencemos mais a nós. Então, o Alcione orgulhoso, como marido orgulhoso, precisa colocar o orgulho no processo de Deus. Amém? Amém. O Alcione que possa perceber as diversas áreas na vida dele, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Então, quando você percebe uma pessoa muito resistente à mudança, e mudança para melhor, e mudança para amadurecer, e mudança para crescer, ela está naquele sistema sendo um elemento provocador de desarmonia e disfunção. Por quê? Porque a resistência é como uma parede. A gente se fecha e essa parede se torna rígida. A gente, quando vai falar, pode bater nessa parede. E essa rigidez, ela vai chocar. Então a gente precisa o quê? Desarmar, se humilhar e admitir que muitas vezes essa exposição da resistência, Deus vai fazer através de quem? Da nossa família, que nos ama e que vai chamar a nossa atenção, não porque quer nos expor à vergonha, mas porque quer ver a nossa vida em processo de crescimento. E também porque eles podem estar na dor, por causa da dificuldade que eu tenho de mudança. Então, no que diz respeito ao Evangelho, nasceu torto, mas vai morrer consertadozinho. Porque o Senhor é poderoso para transformar. Então, que eu não seja resistente. Diga comigo. Que eu não seja resistente à mudança. Amém? Que eu aceite, embora doa, o desejo de minha esposa de me ver melhor em muitas áreas. Que ela aceite, embora doa em muitos momentos, o meu desejo de investir para que ela melhore. Que nós aceitemos o desejo do nosso filho de nos ver melhor em algumas situações. E vice-versa. Ou seja, quando a resistência se eleva, nós criamos um obstáculo, uma barreira, uma dificuldade, e isso não glorifica a Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos transformados. E aí, quando eu dificulto o processo, Deus precisa mudar a estratégia de tratar comigo. E alguém já disse que muitas vezes o trabalhar de Deus em sua misericórdia é comparado com aquele estilingue que você vai utilizar para tentar atingir um alvo bem longe. Ele estica, e eu vou resistindo. Quanto mais ele põe força, quando ele solta, a pancada é bem forte. Então, que a gente tenha mais sensibilidade no processo de Deus trabalhar. E novas formas de pensar e de agir sejam adotadas para que a família possa ser beneficiada para a glória de Deus. Qual é a última expressão dessa disfunção sistêmica? São famílias que não somente querem viver individual, têm uma baixa espiritualidade, são resistentes à mudança, mas são famílias que elas vivem uma baixa esperança no tocante à probabilidade das intervenções de Deus. E é óbvio isso, né? Se eu me afasto do nível espiritual, eu não acredito que algo possa acontecer. Mas eu preciso dizer para você que diante daquele que se assenta no trono, há esperança de que algo possa acontecer. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Foi isso que o salmista no Salmo 46 quis trazer. Ele disse: o Senhor dos exércitos está conosco. Deus é nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Pelo que não temerei ainda que a terra se mude, os montes se abalem, haja braveza. E o salmista começa a dialogar de uma maneira muito metafórica. E aí ele diz que as nações, ruge as nações, os povos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e tudo se acalma. Tudo isso ele fala sobre Deus para dizer assim: aquietai-vos
Sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está, vamos dizer, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, diz o salmista. Feliz aquele que põe no Senhor sua confiança. A nossa esperança, ela não pode ser enfraquecida. E aí, esse é um aspecto onde você tenta olhar esperançosamente, mas há aquela pessoa que, por conta da sua baixa espiritualidade, ele não consegue ver a intervenção gloriosa de Deus. Olha as circunstâncias, olha o desafio, olha a matéria bruta, ainda inacabada e de forma não na sua condição de mudar. E ele enxerga isso e diz: não há solução, não há jeito. Não, o povo da esperança entende. A última palavra quem tem é Deus. Portanto, a minha família está debaixo da poderosa mão de Deus. Eu continuarei crendo, clamando, buscando, acreditando que Ele pode sim intervir, pode mudar, pode fazer, pode restaurar, pode salvar, pode curar, Ele pode libertar, Ele pode se movimentar, Ele pode agir, e nós fomos salvos para ministrar isso e crer nisso, nos apropriarmos disso e prosseguirmos crendo que é Ele quem faz essas coisas gloriosas sobre nós. Amém? Como está a minha e a sua esperança? Como está a nossa segurança? Mas vamos lá rever os 4 pontos. Como está meu pilar de devocionalidade, de busca e de crescimento na direção de Deus? Começa aqui. Eu tenho me isolado dos meus? Ou a gente consegue estabelecer uma conexão saudável? Como estão as minhas emoções em torno disso? Como está o meu nível de apego e de vínculo? Como eu tenho, independente da minha forma e cultura, feito o movimento na direção, entendendo que eu sou um ser relacional? Como está meu nível de resistência no processo de melhoria? Está alto? Ou eu tenho dito: sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho, me guia pelo caminho reto. Como está a minha esperança de que Ele pode, de que Ele faz, de que Ele é capaz? Por que todas essas perguntas? Porque Ele nos criou para que a nossa família seja um instrumento de bênção onde nós estivermos. E a minha oração nesse momento é que assim seja com a sua família e com a minha família. Amém? Amém. Vamos orar então? Amém. Você pode se colocar de pé. Você vai pensar agora na sua estrutura de família. Pense naqueles que estão perto. Pense naqueles que estão longe. Pense naqueles que você conhece, os desafios. Pense naqueles que você já tem orado. Pense naqueles que você sabe que até mesmo são mais resistentes. Pense naqueles que você já conhece e você sabe que muitas vezes querem sempre estar sozinho, isolado, por mais que se busque algo, ele não tenta, ela não tenta, não faz nenhum movimento de melhoria para estar ao lado e se relacionar. Querido e eterno Deus e Pai da glória, nós te exaltamos nesse momento. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Tu és o Deus que instituiu a família para ser uma bênção para as nações. O Senhor instituiu a família para a glória do Senhor, para a exaltação do teu nome, para a glória do nome do Altíssimo. E o Senhor estabeleceu uma bênção sobre ela. E nós rogamos por nós que estamos aqui e toda a extensão da nossa família. Invocamos o Deus vivo, invocamos o Deus restaurador, invocamos o Deus que salva,
invocamos o Deus que é maior, invocamos o Deus que transforma, invocamos o Deus que dá sabedoria, invocamos o Deus que consola, invocamos o Senhor que liberta, invocamos o Altíssimo que opera e traz livramentos, invocamos o Senhor para quem não há idade, seja criança ou ancião, operando Deus ninguém impede. Invocamos sobre aqueles que estão perto, estão longe, muito longe, que os olhos do Senhor visite eles nesse momento, que a bênção de Deus que enriquece e não traz desgosto, seja sobre a vida deles, sobre os seus filhos e sua posteridade. Que o Senhor Todo-Poderoso se digne de operar eficazmente, ó Deus, e a nós sejamos renovados, fortalecidos na esperança viva de que podemos orar e confiar que há um tempo para toda obra do nosso Deus. Bendito é o Senhor. Nesta tarde te exaltamos, porque tu és maior, maior dos maiores, não há outro igual a ti. Perante ti se dobre todo o joelho e toda língua se rende e confesse que o Senhor é Senhor. Tu és maior do que todo principado e potestade, tu és maior do que a bravura do mar. Tu és maior do que a tempestade e toda a criação. Tu és maior, aleluia, do que os problemas. Basta uma palavra tua e todas as coisas se harmonizam. Oh, derrache de couvanéria. Glória ao nosso Deus. Tu és invocado nesta igreja. Esta igreja te exalta. Este povo declara que só o Senhor é Deus. O Senhor traz esta bênção à família, ao que está fraco, ao que está desanimado, ao que está abatido, ao que está enfermo, ao que está longe. Opera mudança, Senhor da glória, que durante todo este mês, à medida que ministrarmos, vai trabalhando, vai agindo, vai operando, vai fazendo, porque é o Senhor que faz. Nós clamamos, Senhor, e nós te agradecemos, porque não há Deus como o nosso Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e nós nos rendemos a Ti, abrimos o nosso coração, a começar de nós, naquilo que ouvimos, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Devolva a palavra dirigente. Que Deus seja glorificado. Estaremos juntos durante esse mês. Vamos estar em oração juntos. Vamos estar buscando o Senhor. Enquanto a pastora tem os momentos, lá fora. E também pode ter um tempo de refrigério, de renovação das forças. Revendo amigos, revendo pessoas. E também desfrutando da presença de Deus. Amém? Vamos levantar a oferta. Gente, vamos tirar as coisas. Sem Deus somos nada neste mundo. Sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, a não ser pelo seu poder. Glória a Deus. Nem as folhas das árvores se movem, a não ser pelo seu poder. Glória a Deus. Amém? Glória. Amém. Então, podemos orar pela oferta e terminar o culto.
Obrigada, Pai. Obrigada pela mensagem, Senhor. Amém, Jesus. Entregamos as nossas famílias, as tuas mãos, Senhor. Tu nos conheces, Senhor. Conhece como dirigimos as nossas famílias. Senhor, perdoe-nos as nossas falhas, porque às vezes falhamos aos nossos filhos. Oh, meu Deus. Falhamos ao nosso marido, Sim, Senhor. meu Deus. Falhamos à Tenha nossa piedade de esposa, nós, Senhor. Senhor. Tenha misericórdia Nos de ajuda, nós. meu Nos Deus. ajuda, Pai Santo. Ah, meu Deus. Entregamos as nossas vidas. Oh, nas tuas mãos. Jesus amado. Sem ti nada podemos É, fazer. Senhor Deus. Sem ti nada somos, Senhor, Nada neste mundo. somos, Senhor. Mas tu engrandeces É. o teu nome nas nossas vidas. Para a Senhor. glória do Senhor. Oh Deus, para que o teu nome possa Sim, ser meu Deus. glorificado Sim, meu nas Deus. nossas vidas, nas nossas famílias. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Assim seja. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, Amém. o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Amém. Jesus mandou uma mensagem.